Boa noite a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade, todos os nossos irmãos de Santanésia, todos os nossos irmãos que compartilham conosco desses propósitos do ideal espírita. É com muita alegria que nós temos mais esse encontro, mais essa oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos juntos. Somos muito gratos aos dirigentes da nossa instituição, aos nossos irmãos que pacientemente acompanham conosco desses momentos. Tenho certeza que muito em breve nós poderemos voltar a nos ver, nos encontrarmos fisicamente, como nós sempre o fizemos. Enquanto esse tempo não chega, nós vamos nos encontrando de forma virtual, dando graças a Deus pela tecnologia que existe, porque essa tecnologia chegou no momento certo, no momento em que nós mais precisaríamos dela. E para nós iniciarmos o nosso estudo, como é de praxe em tudo que fazemos na doutrina espírita, nós iniciamos com uma oração para que os amigos espirituais possam estar conosco, possam nos amparar, possam nos inspirar, possam nos auxiliar em nossos lares. E eu gostaria de pedir a todos os nossos irmãos que possam se unir a mim, que possamos estar unidos nesses momentos de prece. Senhor Deus Pai, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, aqui nos encontramos, Senhor, criaturas ante o Criador, para lhe agradecer por tudo que nos ofertas, por todas as oportunidades que temos, nesse educandário divino do qual Jesus nos recebeu. Te agradecemos, Senhor, pelo pão nosso de cada dia que não nos faltou. Te agradecemos pelo teto que nos abriga. Te agradecemos por nossas famílias, pela oportunidade de trabalho, pelas dificuldades que enfrentamos, pelas provas. Por tudo lhe rendemos graças, Senhor, porque sabemos que aqui nós recebemos tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso burilamento, para que nós possamos vencermos-nos. Esse é o nosso principal objetivo aqui encarnados. Te agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que encontramos em nossos caminhos. Mas eternos pedintes que somos da tua misericórdia, gostaríamos de te pedir ainda mais. Que os nossos amigos espirituais possam estar conosco em nossos lares nesses instantes, possam inspirar-nos, possam iluminar nossos pensamentos, e que toda essa luz que nos envolve nesse instante, Senhor, possa amparar todos aqueles que sofrem por motivo qualquer de dor. Ampara sempre, Jesus. E primeiramente em nome de Deus, em teu nome, Jesus, tu que és anjo de toda a humanidade, em nome de todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, nós possamos iniciar o nosso estudo dessa noite, todos nós repletados de muita gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. E mais uma vez, então, nós iniciamos dando um cordial boa noite a todos que estão conosco, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos e relembrando daquele que é a luz do mundo, Jesus, que num determinado momento nos recebeu a todos nesse educandário, sabedor das nossas dificuldades, das nossas limitações, dos nossos vícios, das nossas más inclinações, mas também das nossas virtudes, nos recebeu a todos, garantindo que aqui nesse educandário nós receberíamos tudo aquilo do qual nós necessitamos, conforme nós dissemos, para o nosso progresso, para o nosso burilamento, para que nós fôssemos capazes de romper essas algemas criadas por nós mesmos, que nos mantêm ainda presos ao materialismo, presos às dores do mundo, às dificuldades, que nós possamos encontrar na sua mensagem o roteiro do qual nós necessitamos, conforme nos ensina o Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel vai dizer que nós encontramos nas pegadas de Jesus, nas mensagens do seu Evangelho, tudo aquilo do qual nós necessitamos. Por isso nós nos detemos tantos no estudo dessa mensagem, utilizando as lentes da doutrina espírita, para que nós possamos enxergar esse roteiro que se apresenta para todos nós, para que nós possamos, ao trilhá-lo, vencermos-nos, vencendo as nossas más inclinações, as nossas dificuldades. A mensagem de Jesus,
A mensagem de Jesus, ela é libertadora. Ela é libertadora e muitos foram aqueles que souberam aproveitá-la. No momento em que ele transitava pelas areias do deserto, nos momentos em que ele esteve conosco, disseminando, espalhando as sementes da sua boa nova, essas novas verdades que se apresentavam para todos nós, que nos proporcionariam forças para que nós pudéssemos nos libertar de nós mesmos, nos libertar do mundo. Jesus caminhou espalhando essas sementes. Mensagens de esperança, mensagens que sanariam nossas dores, mensagens que fariam com que nós nos fortalecêssemos de tal forma que fôssemos capazes de vencer a nós mesmos. Conforme nós dissemos na introdução, Jesus esteve entre nós, mas a sua mensagem para muitos de nós ainda era muito revolucionária. A sua mensagem nos convidava para que nós fôssemos capazes de amar não somente aqueles que nos amam, mas que nós fôssemos capazes de amar aqueles que nos perseguem e nos caluniam, que nós fôssemos capazes de perdoar incondicionalmente, que nós fôssemos capazes de enxergar o nosso próximo como irmãos, enxergar aqueles que estão à nossa volta, independente da afinidade que têm para conosco, enxergá-los todos como irmãos. A sua mensagem era revolucionária aquela época. Se ela é ainda nos dias de hoje, imagine naquela época, quando nós éramos ainda mais embrutecidos do que somos. Jesus, quando cantou o hino da esperança, na mensagem da Boa Nova, nos convidando todos a adentrarmos as portas de um reino dos céus. Um reino dos céus para todos, que não excluiria nenhum de nós. Bastava que nós fôssemos capazes de vencermos-nos, de olharmos-nos como irmãos. Jesus nos apresentava o alimento que saciaria a fome do corpo, mas também nos alimentaria a alma no sentido das suas mensagens que entrariam pela eternidade, que nos nutririam na alma. Jesus que curava os doentes que cruzavam seu caminho, limpando as chagas que traziam em suas peles, mas também limpava o nosso corpo perispiritual, nos dando novas oportunidades, nos mostrando novos caminhos, descortinando para todos nós as maravilhas desse reino que nós desconhecíamos e hoje, ainda muitos séculos depois da sua mensagem ter sido proclamada para toda a humanidade, nós ainda temos muita dificuldade. Nós ainda temos muita dificuldade de trilharmos esse caminho, mas nova oportunidade nos é dada. Mais uma oportunidade nos é dada a todos, sem exceção, porque a lei é de amor. E aqui estamos nós, nos candidatando mais uma vez a essas novas oportunidades, assumindo novos compromissos, para que nós possamos, através do trabalho, e não conhecemos de outra forma, através do trabalho, nós possamos vencermos-nos as algemas, os grilhões que nos prendem ao encontro de Jesus, que nos aguarda a todos no horizonte de nossas vidas. Semelhante a um farol. Aquele farol que auxilia os navegantes na noite tempestuosa. Naquela noite escura e tempestuosa, é o farol que guia o navegante no caminho do porto seguro. Basta que o navegante o procure e ele está sempre à sua frente o orientando. É Jesus para todos nós, o divino farol em nossas vidas, que nos aguarda, e temos todos nós a certeza desse momento em que nós poderemos todos nós irmos ao seu encontro, semelhante a crianças, as crianças que vão ao encontro dos pais, onde neles nós encontramos a segurança, o afeto que todos nós necessitamos, mas como nós havíamos dito, a sua mensagem era revolucionária para todos nós. Ela basicamente nos convidava a vencermos todo o personalismo, a vencermos as nossas manifestações mais egóicas. E nós, espíritos, ainda muito embrutecidos, tivemos muita dificuldade. Ao longo de todos esses séculos, diversas oportunidades foram nos dadas, mas, como nós podemos observar, nós aproveitamos muito pouco. Jesus, sabedor da dificuldade que nós encontraríamos em seguir sua mensagem, já nos preparava exatamente para isso, porque em algum momento, todos nós, na incapacidade de seguir a sua mensagem,
Nós optamos por modificá-la, porque modificarmos-nos era muito difícil e é muito difícil ainda. Era muito mais fácil mudar a sua mensagem, era muito mais fácil adaptá-la, ajustá-la aos nossos interesses e às nossas condições, porque a mensagem original deixada por Jesus, a chamada Boa Nova, a mensagem dos seus evangelhos, ela basicamente nos obriga a uma mudança do qual nós não tínhamos ainda condições. Ela acabava com o nosso personalismo, com nossas atitudes, nossas manifestações egóicas. Nós então mudamos a sua mensagem. Nós fomos criando empecilhos, percalços, dificultando a entrada nesse reino dos céus, que quando Jesus nos ensinou falou do reino dos céus para todos nós, ele garantia que seria para todos. E nós começamos a criar obstáculos, nós começamos a criar muros e destruir pontes, dificultando a entrada nesse reino dos céus, a não ser aquelas pessoas que de alguma forma no imaginário fossem capazes de viver de acordo com os dogmas que nós criamos, de acordo com conceitos muito mais relacionados à aparência do que à essência. Mas Jesus, de alguma forma, ele sabia que nós faríamos isso, que isso aconteceria com a sua mensagem. Tanto é que lá no Evangelho de João, naqueles trechos do Evangelho que nós conhecemos como sendo a última ceia, Jesus já afirmava que enviaria para todos nós um outro Consolador, alguém que não apenas faria com que nós relembrássemos a sua mensagem, mas que também poderia dizer muito mais, poderia ir além, que não simplesmente restabeleceria aquilo que nós haveríamos de modificar, mas também nos traria mais, que descortinaria para nós no momento certo tudo aquilo do qual nós necessitávamos. E Allan Kardec, no livro A Gênese, no livro A Gênese, Allan Kardec ele vai estudar exatamente, vai nos proporcionar estudos que nos mostram que aquele Consolador, o Paracleto, aquele que Jesus afirmava que traria para nós no momento certo, ele não é uma personagem, ele não é uma pessoa, mas na verdade é uma doutrina. E Allan Kardec, em diversas linhas, em diversas páginas, logo nos capítulos iniciais do livro A Gênesis, Allan Kardec, então, ele vai nos mostrar que o Consolador prometido por Jesus não é uma pessoa, não é uma entidade, não é uma personagem. O Consolador prometido por Jesus é uma doutrina que viria no momento certo, e nós a identificaríamos como sendo a doutrina espírita. A doutrina espírita veio para a humanidade no momento perfeito, no momento em que as pessoas começavam a admitir conceitos científicos, começavam a ter liberdade de questionar, inclusive questionarem os dogmas religiosos da religião dominante, sem correrem riscos de serem queimados, de serem tidos por hereges, de serem presos, assassinados, açoitados. Veio exatamente nesse momento em que para a Europa se acendiam as luzes do iluminismo, e essas luzes se irradiariam para todos os mundos, para o novo mundo, para o novíssimo mundo. Essas luzes se irradiariam e as pessoas, através da liberdade trazida por essas luzes, começaram a questionar, começaram a pesquisar, começaram a investigar, exatamente no momento em que o método científico era exaltado, em que diversos personagens, diversos pensadores, filósofos, cientistas reencarnavam. Nós estamos falando naturalmente, nós estamos falando do século XIX. Ao longo de todo o século XIX reencarnaram entre nós diversos espíritos que nos garantiriam novas luzes, novos conhecimentos, novos questionamentos e liberdade, naturalmente. Foi assim também ao longo de grande parte do século XX. Então foi exatamente nesse momento, no momento certo, em que a humanidade teria condições de refletir sobre novas mensagens,
que surge para todos nós a mensagem espírita. Não surge através de uma única pessoa, como nós costumamos pensar, mas de diversas fontes, como ele mesmo preconizava. Uma verdade, para que seja robusta, é necessário que ela venha de diversas fontes. E de repente esse homem começava a receber mensagens. Ele que compilaria, ele que teria a lucidez de compilar todas essas mensagens. Ele começa a perceber que a mensagem se repetia, oriunda de diversas fontes, de diversos meios de comunicação, de diversos médiuns. Essas mensagens iam chegando e ele percebia que tinha em suas mãos algo que revolucionaria a humanidade, algo que verdadeiramente fortaleceria o homem em sua essência. Sabia da necessidade do crivo da razão, sabia que não era ele o iniciador de nada, ele era um codificador, alguém que organizava aquilo que já existia. Nós sabíamos que já existiam diversos grupos que se organizavam, mas foi esse homem, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, aquele que teria a competência naquele momento para fazer o que fez e admitiu para si esse compromisso, sabendo inclusive que se ele não aceitasse, e poderia não tê-lo aceitado, os espíritos então recrutariam outros personagens continuariam aquilo que ele começou, porque Allan Kardec em nenhum momento ele se coloca como o criador ou iniciador da doutrina espírita, ele se coloca apenas como um compilador, ou como nós o conhecemos, como codificador da doutrina espírita. Era alguém que tinha todas as qualidades necessárias para que os espíritos pudessem encontrar seriedade, para que os espíritos pudessem encontrar a segurança do qual eles necessitavam para iniciar as primeiras mensagens espíritas. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Quando nós pegamos o livro A Gênese, como eu disse, nós encontramos lá um compilado de questionamentos feitos por Allan Kardec, que nos mostram a certeza que temos de que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Não é mais uma personagem, não é uma pessoa. O primeiro consolador da humanidade foi o próprio Jesus. Mas ele diria que nos enviaria um outro, que viria no momento certo, que não apenas nos auxiliaria a relembrar tudo aquilo que ele havia dito, ou seja, em algum momento nós esqueceríamos, como também descortinaria para todos nós novas verdades. E aqui nesse pequeno estudo que ora nós propomos, nós nos perguntamos, mas como assim? Como pode a doutrina espírita ser essa personagem, ser o consolador prometido por Jesus? De que forma a doutrina espírita pode nos consolar? Os espíritos vão nos dizer que a proposta da doutrina espírita é nós revivermos as mensagens na sua essência, aquelas mensagens ditas por Jesus, como na origem. Seria a doutrina espírita, seria o cristianismo redivivo, onde nós tentaríamos beber daquela fonte cristalina, esquecida através dos séculos, modificada por nós mesmos. Nós tentaríamos volver a mensagem original, a mensagem de Jesus original, para que nós pudéssemos, ao beber dessa fonte cristalina, podermos aproveitar tudo aquilo que ela tem de transformadora para todos nós. A mensagem original, o Evangelho redivivo. Todos nós que nos candidatamos à fileira da doutrina espírita, nós então nos candidatamos a sorver essas mensagens, mas a pergunta ainda está no ar. De que forma a doutrina espírita ela pode ser consoladora? De que forma ela consola? De que forma ela nos fortalece? De que forma ela nos faz descortinar novas verdades e nos faz voltarmos à origem das mensagens, para que nós pudéssemos rever tudo aquilo que nós modificamos? De que forma então nos consola a doutrina espírita? Estudiosos da doutrina espírita definiram-na como sendo uma ciência. A doutrina espírita é uma ciência. É uma ciência empírica, é uma ciência baseada em questionamentos filosóficos, é uma ciência que estuda e comprova a existência de Deus. Mas não aquele Deus antropomórfico, aquele Deus vingativo e punidor, aquele Deus que escolhe as pessoas
que devem pagar, que devem serem experimentadas em detrimento de outras, que terão vidas muito mais fáceis e muito mais confortáveis, sem que haja uma explicação para isso, simplesmente porque Deus quis testar mais em umas pessoas do que em outras, para que as pessoas pudessem, sendo esmagadas, passando por provas dificílimas, adorá-lo, para que as pessoas pudessem, em situações das mais complicadas, testarem a sua fé, nos mostrava, fazia com que nós vencêssemos esse conceito de Deus tão horrendo, tão odiando, nos mostrando um Deus inteligência suprema, um Deus que na verdade corresponde a todos esses mecanismos perfeitos de justiça divina, que sempre nos direciona no caminho do amor. Inclusive o evangelista João, já a seu tempo, definia Deus como sendo amor. E a doutrina espírita vem nos mostrar que esse Deus é amor. E nós somos frutos dessa divindade, somos centelhas desse amor, todas as vezes que nós vibramos nas sintonias dulcíssimas desse que é o mais nobre dos sentimentos, nós estamos em sintonia com Deus, com a divindade, e tudo à nossa volta vai responder de acordo com aquilo que nós vibramos. Se nós conseguimos vibrar nessas sintonias maravilhosas, harmônicas e perfeitas do amor incondicional, do amor para com todos, um amor por tudo aquilo que está à nossa volta, nós estamos em consonância com Deus. É esse Deus que a doutrina espírita nos apresenta. A doutrina espírita vai nos falar também da imortalidade da alma. A imortalidade da alma é a certeza de que nós estamos aqui encarnados temporariamente, mas a verdadeira vida está do lado de lá. Nós somos seres imortais e a vida é uma só, onde nós temos diversos intervalos chamados de reencarnações, onde nós mergulhamos nesse educandário físico para que nós possamos, através das experiências daqui, vencermos-nos nas nossas más inclinações e termos a oportunidade da corrigenda necessária, para que nós possamos verdadeiramente, admitindo o peso da matéria sobre nós, para que nós possamos nos vencendo todas as dificuldades que o mundo nos oferece, esse educandário perfeito que garante para todos nós, sem exceção, tudo aquilo do qual nós necessitamos. A doutrina espírita vai também nos presentear com a reencarnação. Em nenhum momento a reencarnação foi uma criação espírita. Já era de conhecimento de diversas civilizações, de diversas sociedades a reencarnação. Mas a doutrina espírita veio nos esclarecer esses mecanismos tão perfeitos, que sempre nos garante a oportunidade do recomeço e do esquecimento. Através das reencarnações nós temos quantos recomeços nós necessitarmos. E a cada recomeço, nós vamos nos vencendo um pouquinho, nós vamos melhorando, nós vamos recomeçando e nós vamos tendo oportunidade de converter qualquer possível mágoa, qualquer possível desafeto. Todo o nosso egoísmo será lentamente convertido em altruísmo, todo ódio em amor, toda mágoa em perdão, porque essa é a lei. Não podemos esquecer quem é Deus, nosso Pai. Se Deus é amor, não é de forma alguma esse personagem antropomórfico, extremamente vaidoso, que gosta de ser adorado. De que forma nós adoramos a Deus? Nós adoramos a Deus que possui tudo, que é detentor de tudo, nós o adoramos. A única forma de que nós temos de presenteá-lo é dando aquilo que ele ainda não possui. Aquilo que ainda reside dentro de nós, construções nossas, nós que somos co-criadores ao lado de Deus de alguma forma. Nós o homenageamos quando nós tiramos algo que é verdadeiramente nosso, os nossos sentimentos mais nobres. E a melhor forma de amarmos a Deus, ou de homenagearmos a Deus, aquele que possui tudo, é amando a sua criatura, amando nossos irmãos. Amemo-nos uns aos outros. A única forma de nós homenagearmos a Deus. Então a doutrina espírita, ela nos oferece essa ciência maravilhosa que nos faz enxergarmos Deus em sua essência, que nos fala da verdadeira vida, exatamente para que nós saibamos vencer as questões materiais, os nossos apegos, as nossas paixões,
que nós saibamos vencer o nosso ciúme, que nós saibamos vencer o nosso egoísmo, na certeza de que daqui nós nada levamos além daquilo que nós construímos dentro de nós mesmos. E a reencarnação que é sempre a nova oportunidade, o recomeço, onde nós teremos oportunidade de reencontrar desafetos, fortalecer laços afetivos do passado. A reencarnação é, dentro dos mecanismos da justiça divina, algo de mais belo que se pode imaginar na humanidade. Nós temos a pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita então nos presenteia com essa ideia da pluralidade dos mundos, mostrando que nós não somos daqui, nós viemos para cá, e daqui nós partiremos para outros mundos conforme nós formos capazes de elevarmos-nos, mostrando que, na verdade, esse que ora estamos participando, matriculados, é apenas um educandário dos muitos outros que existem. Isso faz com que nós ampliemos nossos horizontes, que nós começamos a compreender o quanto nós ainda somos pequeninos e o quanto nós ainda temos que crescer e vencermos-nos. Isso elimina todo e qualquer personalismo de nossa parte. Entendermos as dimensões de tudo aquilo que está à nossa volta, nós compreendemos que em nenhuma hipótese nós vamos nos iludir com ideias, com aquelas ideias de que somos muita coisa, somos melhores ou mais importantes, somos todos iguais, grãozinhos de areia, nessa imensa praia do nosso universo. A pluralidade dos mundos habitados é a garantia que nós temos de que a humanidade, de que tudo que está à nossa volta é muito maior do que nós temos a capacidade de conceber. Nós compreendemos as nossas relações sociais, nós compreendemos os espíritos em nossas vidas, nós compreendemos Jesus na certeza de que Ele nos recebeu a todos aqui, mas em algum momento nós daqui partiremos para diversos outros mundos, de acordo exatamente com as nossas necessidades, porque existirão entre nós aqueles que terão necessidades de mundos ainda primitivos e outros terão condições de alçarem voos para mundos mais felizes. Depende de nós, mas estamos num mundo, mergulhados num universo de muitos outros mundos, todos necessários para o burilamento do espírito, para o nosso burilamento, para que nós possamos vencermos-nos e aproximarmos-nos da divindade. Meus irmãos, a doutrina espírita é o Consolador prometido, que nos traz todas essas verdades, com o objetivo que nós, compreendendo essas novas verdades, nós sejamos capazes de promover a nossa reforma íntima e a prática da caridade. A reforma íntima e a caridade é o objetivo da doutrina espírita em nossas vidas. Não adianta nada compreendermos a reencarnação se isso não vale para nós, de alguma forma, em termos de fraternidade e caridade. Não adianta nada nós compreendermos a mediunidade se nós não somos capazes de transformar isso em fraternidade, em caridade, em reforma íntima. Não adianta nada nós compreendermos Deus na sua essência, ou a pluralidade dos mundos habitados, se isso não se converte em caridade, em amor ao nosso semelhante. A proposta da doutrina espírita para todos nós, para que ela seja verdadeiramente o Consolador, é que nós sejamos capazes de pegar todas essas verdades que se descortinam para nós e transformarmos todas elas em caridade, em fraternidade, em perdão, em reforma íntima. O que é a caridade? É a pergunta que todos nós nos fazemos, porque durante muito tempo nós alimentamos a ideia de que caridade era dar coisas. Caridade não é dar coisas. Caridade é darmos-nos. Sabermos que nós, quando nos unimos no ideal maior da fraternidade e do amor, nós entregamos verdadeiramente a nossa vida para que aqueles que sofrem, para que aqueles que sentem frio, para que aqueles que sentem fome, que passam por provações necessárias, possam ter suas dores minimizadas, porque encontram no nosso ombro amigo um irmão em fraternidade, um irmão exatamente nesse educandário divino. A doutrina espírita é, sem sombra de dúvidas, um consolador prometido na vida de todos nós, nos oferecendo os recursos do qual nós necessitamos para vencermos as nossas manifestações egóicas,
Quando nós pegamos todas as obras espíritas, sem exceção, nós sempre encontramos lá, e é uma condição sine qua non, para que algo seja considerado uma obra espírita, é necessário que nós encontremos lá subsídios para a nossa reforma íntima pautada nessas verdades, elucidadas pelos espíritos. As obras espíritas, elas são para nós sempre, sem exceção, um convite para que nós possamos ter novos subsídios para vencer a nossa reforma íntima, para compreendermos esses mecanismos perfeitos que regem o universo, que nós conhecemos como Deus. Quando nós falamos do Deus apresentado pela doutrina espírita para todos nós, ele se aproxima muito daquele Deus estudado pelo filósofo Spinoza, que na realidade é um conjunto de mecanismos perfeitos para que tudo corresponda, para que tudo ocorra como deve acontecer, e cada um responda por aquilo que necessita responder, e cada um receba de acordo com as suas necessidades. Esse é o Deus não antropomórfico que a doutrina espírita descortina para todos nós, e foi através da mediunidade. A mediunidade, que é a capacidade, não um privilégio como as pessoas costumam pensar, porque quando nós falamos que a mediunidade ela é um privilégio, nós corremos o risco de entender que existem privilegiados entre nós. Na verdade, é uma ferramenta de trabalho, que a pessoa pode ser ou não uma privilegiada quando sabe usar para a caridade, quando sabe usar sem envaidecer-se, quando sabe usar verdadeiramente essa ferramenta de trabalho. Foi através da mediunidade que os espíritos puderam trazer essas verdades no momento certo, que o Consolador prometido pôde se apresentar, pôde trazer-nos esses recursos todos do qual nós necessitamos. A mediunidade é então um compromisso que o espírito ao reencarnar assume. Ele tem seu corpo perispiritual trabalhado, para que o seu corpo físico, porque a mediunidade ela é fisiológica, para que seu corpo físico possa de alguma forma perceber a presença dos espíritos de forma mais ostensiva. Alguns podem ver, outros podem escutar. A verdade é que os grandes médiuns, todos eles sem exceção, o compromisso deles era sempre com a caridade. Mas a mediunidade é neutra. Sendo a mediunidade neutra, é bem verdade que muitos tropeçaram e mal utilizaram a mediunidade. Mal utilizaram a mediunidade que se converteu, não em objeto de ascensão, mas em objeto de queda. A mediunidade é uma ferramenta que a divindade garante aos espíritos e que a doutrina espírita estuda exatamente para que nós possamos compreendê-la e aproveitar dela tudo aquilo para facilitar no nosso entendimento dessas verdades maravilhosas. A doutrina espírita, então, ela é a ciência que estuda e comprova a existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a imortalidade da alma. Tudo isso com o objetivo principal de promovermos em nós mesmos a nossa reforma íntima e a prática da caridade. Esse é o objetivo da doutrina espírita para todos nós. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça em nossos lares. E eu gostaria de convidá-los a todos nesses instantes, que nós possamos nos reunir mais uma vez em oração, para agradecermos por esses instantes, para agradecermos pela doutrina espírita em nossas vidas. E assim, Senhor, nós queremos te agradecer por esses instantes, pelas mensagens espíritas, pelo Consolador prometido. Queremos te agradecer, Senhor, por Jesus em nossas vidas, pelos nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões. Mas queremos te pedir mais, Senhor, que toda essa luz que nos envolve possa daqui se irradiar, amparando todos aqueles que sofrem por motivo qualquer de dor, aqueles em quem nós mentalizamos nesses instantes, nossos amigos, familiares, que não estão aqui reunidos conosco, aqueles que sofrem nos leitos hospitalares,
nas calçadas, nas marquises, que perambulam pelas ruas, que se encontram perdidos. Que a sua luz possa envolvê-los a todos, Jesus. E primeiramente, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus e de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar o estudo dessa noite, repletados de muita gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. Boa noite a todos os nossos irmãos.